Deixa eu ver para onde a gente estava. Então, só para fazer uma breve retrospectiva aqui do que a gente viu ontem, a gente viu o finalzinho de evolução térmica aqui, onde a gente viu as condições de contorno, e principalmente a gente viu, durante a maior parte do tempo, a gente viu como é que modelar o oceano de magma debaixo de uma camada condutiva, né? Que foi aqui o exemplo do experimento da Bajopar, 1993, e depois a gente viu como que fica isso, modelando a partir da condição para o surgimento da stagnant lead, da camada estagnada, a partir do que ela encontrou, né, da parametrização que ela encontrou para o experimento, e isso em que a gente transfere isso para o oceano de magma. E depois a gente parametriza também o novo fluxo convectivo, e a viscosidade a gente usou uma parametrização diferente, mas é da escolha da pessoa também. E aí aqui a gente tem, por exemplo, a mudança do fluxo, né? Então o fluxo do magma ocean sem a camada convectiva, e quando ela surge, ele diminui, né? Fazendo com que o magma ocean dure mais tempo, né? Aqui parametriza a condução pela camada estagnada, né? Então a condução, fluxo condutivo vai ser isso aqui. Ele é menos eficiente que a convecção, né? Por isso que ele freia a convecção do magma ocean. E aqui você tem a evolução da temperatura na camada estagnada. E depois aqui você tem a fórmula também para o crescimento dela, tá? E aí tem essa relaçãozinha aqui, que vem desses papers mais recentes aqui, que é para o início do desenvolvimento da camada estagnada. Então, durante o começo ali, os primeiros até 10 milhões de anos ali, então, se for ver, é bastante tempo da evolução do magma ocean até, isso aqui é mais ou menos verdade, tá? Justamente porque o tamanho da stagnant lead ainda é pequeno, então você pode considerar praticamente um perfil de temperatura linear, e é o perfil de temperatura linear, quando você toma a derivada dele, né, para encontrar o H aqui, a partir dessa equação aqui, né, nesse limite, você toma a derivada nesse limite aqui, ele vai ser simplesmente o ponto final menos o ponto inicial, né? Então, para esse caso aqui, vai funcionar muito bem. Então, esses casos que eu mostrei aqui ontem, que eu comentei ontem, então, que são simulações para o surgimento da stagnant lead, tá? Então, como eu estou analisando o começo do surgimento dela, eu estou fazendo isso usando essa equaçãozinha aqui. Então, eu praticamente ignoro essa equação aqui de crescimento da stagnant lead, e eu simplesmente só calculo isso aqui a todo instante de tempo. Tá? Isso aqui vai depender só do fluxo convectivo, e o fluxo condutivo eu meio que ignoro, eu não preciso integrar a equação a mais, que é a equação de condução aqui. Tá? Então, como aquilo ali é válido para o começo da vida da stagnant lead, tá tudo certo. Aqui eu simplesmente surjo com ela surge a partir da condição lá de Debye-Jopar. Então, para esse começo aqui da evolução dela, funciona bem. Só que daí o que tinha faltado de mostrar ontem era um resultado que é razoavelmente novo. Isso aqui eu plotei tem uma, 2 semanas, tá? E eu fiz a implementação agora do fluxo condutivo mesmo. Então, agora eu simulo mesmo a condução pela stagnant lead, pela camada estagnada, tá? E eu calculo a todo instante de tempo a condução e a convecção no magma ocean. E isso vai ser válido para uma evolução de longo período, tá? Então, aqui a gente tem a evolução muito parecida. Então, a gente vem... começa aqui, lembrando que isso aqui é para a Lua de novo, então, só para situar as pessoas. Então, aqui começa a evolução. Então, chega aqui um momento onde a stagnant lead surge, tá? E aí, quando ela surge, basicamente a temperatura da superfície, ela meio que fica isolada do magma ocean. A gente seta ela aqui para cerca de 275 graus Kelvin. 275 Kelvin. E a partir daí a gente evolui também junto com a condução, tá? Então, a condução, durante a maior parte da vida aqui, a gente tem os fluxos de calor, tá? E aqui o tempo de vida do magma ocean, tá? Então, aqui no começo do tempo de vida do magma ocean,
do oceano de magma, vocês verem, é que aqui não dá para ver, mas o fluxo condutivo, ele vai ter a mesma cor aqui, então tá até sobreposto. Ele está sobreposto ao fluxo de convecção. Então, basicamente, tudo que é removido de condução é o que a convecção pode entregar também. Até porque a convecção ela poderia entregar muito mais, né? O fluxo de convecção poderia ser muito mais alto, só que ele vai ser limitado pela condução. Então, a condução e a convecção aqui, no começo, eles têm o mesmo fluxo de remover calor do magma ocean, tá? Aqui, quando surge a stagnant lead, então aqui, na verdade, aqui é o primeiro momento que você tem, de fato, o fluxo de condução. Aqui você só tinha convecção, e aqui você passa a ter condução, e aí a condução evolui. Aí tem essa feature aqui, que aparentemente é do modelo, ele coincide com o momento onde o seu magma ocean atinge essa temperatura aqui, ó, onde você tem essa meio que descontinuidade aqui, né, quase uma descontinuidade na escala de temperatura reológica, tá? E isso aqui é devido justamente à variação de viscosidade. Então, quando você chega na fração crítica de sólidos no seu oceano, tá ok? E aí você tem uma mudança brusca no fluxo de calor. E é o que acontece ali, é que a stagnant lead, o que acontece com ela? Aqui, ela estava crescendo, então ela surgiu aqui, ela cresce, 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 aí chega um momento que você tem aquela mudança brusca no fluxo. Ele aumenta o fluxo, por exemplo, de condução e de convecção. Aí o que acontece é que a stagnant lead passa a diminuir de tamanho. Então ela tem um encolhimento até ali por volta de 10 metros e depois volta a crescer novamente. Tá? Ainda isso aqui não foi nem publicado e provavelmente ainda vai ter um tempo até conseguir publicar alguma coisa com relação a esse modelo aqui, pelo menos, tá? Mas, a princípio, isso aqui faz parte da parametrização. Né? Se é fisicamente... Se tem uma explicação física, eu não faço ideia ainda, mas faz parte da parametrização. Tá? Não é um erro numérico, qualquer coisa desse tipo. E aí, o que eu faço aqui? Eu tenho duas simulações. Né? Eu tenho uma simulação em azul. Tá? Então, em azul aqui é só uma simulação. E eu tenho uma simulação em laranja. E essa simulação em laranja, ela tem o fluxo de radioatividade, de decaimento de elementos radioativos, tá? Então, se você olhar para a parte laranja está atrás da parte da simulação azul, tá? Está exatamente atrás, e ela só difere aqui no finalzinho, tá? Aqui no finalzinho, ela se mantém aqui um pouquinho, até sobe um pouco a temperatura potencial, tá? Porque, obviamente, aqui o espaço de tempo aqui também vai ficando maior, né? Você vai passando maior período de tempo ali. Então, meio que o que você tem aqui, por exemplo, aqui é basicamente o raio, né? A distância radial até o núcleo do planeta, tá? Então, a distância planetocêntrica, tá? E aqui é a evolução. E isso aqui, basicamente, é a fração, né? O que está pintado aqui é a fração derretida que você tem do manto da Lua, né? Então, por enquanto aqui embaixo seria o núcleo, tá? Então, essa camada aqui de baixo é o núcleo. Essa bordinha branca aqui indica a posição onde você tem magma acima, tá? Então, onde você tem pelo menos uma fração, mesmo que mínima, de magma derretido, tá? Então, aqui, por enquanto, você tinha o magma ocean global, e a partir do momento que ele vai solidificando, tá? E esse aqui é para o caso do azul, e esse aqui para o caso do laranja, onde eu tenho ação de decaimento radioativo, tá? Tem essa energia. E o que a gente pode ver aqui é que o magma ocean ele vai diminuindo de tamanho, diminuindo de tamanho, diminuindo de tamanho, e aqui, em azul, a gente tem o crescimento da stagnant lead. Então, ela cresce de cima para baixo, lembra? Ela cresce da superfície para baixo. Né? E a solidificação completa do magma ocean vai acontecer aqui por volta do que há um tempo mais ou menos esperado, que é 100 milhões de anos, tá? Para a Lua. Só que se você tem muito, né? Isso aqui é um valor exagerado até de decaimento radioativo. Se você tem muito elemento radioativo, né? À medida que a stagnant lead vai crescendo, ela vai meio que empurrando o magma ocean para baixo, né? Só que o magma ocean continua, né? Então esse magma ocean aqui, enquanto a stagnant lead crescer, ele continuaria aqui, ainda existindo, porque tem muito elemento radioativo ainda fornecendo calor para o magma ocean continuar com uma fase derretida, né? Com uma fase residual ali. Tá? Então, isso aqui é uma aplicação recente do que... A ideia desse trabalho aqui seria
acoplar isso aqui com um modelo de migração da Lua e talvez incluir também aquecimento por maré, algumas outras coisas, aí acho que ficaria pronto para ter alguma publicação, alguma coisa desse tipo. Tá? Mas ele é uma simulação bem mais complexa, ela demora, enquanto as outras, eu vou rodar aqui algumas coisas, enquanto as outras levam 20 segundos, 30 segundos para rodar, essa aqui, por causa dessa diferença de escala entre a convecção e a condução, ela vai tomar aí umas 4, 5 horas para rodar. Bom, a gente iniciaria a atmosfera agora, mas eu vou voltar no que ontem tinha dado, não tinha dado errado, não tinha dado um probleminha aqui, que era fazer esses testes aqui, para o caso agora sem atmosfera, sem nada, né? sem capa condutiva em cima, sem tampa condutiva em cima, sem nada. Então, seria só o Magma Ocean emitindo radiação para o espaço. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui para o Meet também. Então, aqui, eu já previamente já rodei já esses casos, tá? Deixa eu compartilhar, passar para lá também. Vou botar como... duplicado. Agora o pessoal da sala também está vendo. Isso. Isso aqui eu posso fechar. Então, vamos lá. O primeiro teste que a gente pode fazer, olhando lá os slides aqui, então seria, por exemplo, eu rodei o nominal, então só para ver o caso aqui, eu chamei de nominal aquele que eu não mexi em nenhum parâmetro do meu Magma Ocean, o parâmetro que está na tabela lá, são os parâmetros que estão na tabela. Então ele eu chamei de nominal. Então tá aqui, evolução é mais ou menos o que a gente esperava lá, é o que eu plotei lá, que eu mostrei para vocês ontem também, tá? E aí agora a gente vai olhar o caso, vamos olhar o primeiro caso aqui, que são os casos com albedo zero, tá? Então qual que é a ideia do albedo zero? Então, vamos olhar aqui. Fecha esse. Albedo zero. Então, o albedo zero, o que ele vai gerar, basicamente? Ele vai dizer que a superfície do seu magma ela é praticamente 100% refletiva. Então, tudo que incidir da estrela vai ser simplesmente refletido e vai ser somado no que vai ser emitido do seu Magma Ocean. Né? Então, a primeira coisa que dá para ver é que quando você compara com o nominal, então... Então, aqui a gente tem os fluxos de calor no Magma Ocean, tá? Então, aqui a gente tem a parte convectiva, que é o azul, tá? A parte que vem da estrela, tá? O fluxo que vem da estrela, que é constante, tá ok? Então, ele não varia no tempo, porque a gente não está assumindo nenhuma variação para a estrela. E aqui a parte do fluxo que deixa o planeta. Né? Então, no começo da vida do Magma Ocean, basicamente todo o fluxo que deixa o planeta é o fluxo que sai por convecção do Magma Ocean, tá ok? Porque o Magma Ocean vai ter convecção, na superfície ele vai trocar calor, então ele vai, a partir da superfície, ele vai
tem uma determinada temperatura e essa temperatura vai emitir radiação e é assim que o Magmotion perde calor. Troca calor com o meio externo, emitindo radiação. O que acontece é que no começo aqui da vida do Magmotion, como a convecção é muito elevada, né, que ela tem ordens de grandeza maior do que o fluxo que vem da estrela, isso independe do fluxo que vem da estrela. Então, tudo aí basicamente é o que fluxo de convecção. Então, aqui você vê essa linha tracejada vermelha, que é o fluxo que está deixando o seu planeta. Tá sendo emitido em forma de radiação térmica. Né? Aí chega o momento onde você tem justamente o ponto onde você chega na fração crítica de sólidos, que é onde a convecção tem uma queda muito grande e você passa para o estado de convecção do estado sólido. Né? E a convecção tem uma queda muito grande, ela vai para a ordem de 1 watt por metro quadrado. Né? E aí, nesse caso aqui, o fluxo que vem da estrela, basicamente, ele vai ser o dominante, nesse caso aqui, em relação ao fluxo que deixa o seu planeta. Então, o maior do fluxo da radiação que vai ser emitida para o seu planeta, radiação térmica, vai ser só devido vai ser a grande parte dela vai ser devido a você estar refletindo a luz da estrela. Tá? Essa variação no albedo eleva a taxa, o fluxo da estrela, um pouquinho. Né? Então, quando você olha aqui no caso nominal, você pode ver que está na ordem aqui de 2 vezes 10 a segunda, né? E para o caso com o albedo aqui, ele está por volta de 3, 4, né? Vezes 10 a segunda. Então tem um pequeno aumento ali. E isso também vai refletir no aumento da temperatura de superfície. Tá? Então a temperatura de superfície aqui, depois que você passa para o estado onde o fluxo da estrela ela vai mudar também por causa do albedo. Então aqui dá para ver que ela é um pouquinho menor. Aqui ela é por volta de 250, aqui ela é por volta de... É uma variação razoavelmente pequena. Tá? E uma alteração semelhante a isso também é você mexer no S0. Tá? Então o S0, o que eu fiz? O que eu estou testando aqui? Isso aqui eu testei o albedo, por exemplo, depois tem o 0.5 também, eu posso mostrar. Mas eu posso mostrar agora também o fluxo da estrela. Tá? Então o fluxo da estrela é esse fluxo grandão aqui. O fluxo que a Terra recebe é esse aqui, 1.361 watt por metro quadrado. Tá, ok? Agora, esse fluxo 9.130 watts por metro quadrado seria o fluxo que a Terra receberia estando na posição que hoje está Mercúrio. Tá? Então, ali por volta de 0,6 unidades astronômicas. Então, vamos ver como é que fica com esse fluxo aí, que é um fluxo bastante maior ali, né? Quase 9 vezes maior. Tá? Então, essa aqui é a simulação rodando com esse fluxo. E a nominal, deixa eu fechar isso aqui, a nominal está aqui. Então, a nominal está aqui, então você vê que ali é por volta de 2 vezes 10 a segunda watt por metro quadrado, o fluxo que vem da estrela. E agora ele sobe aqui praticamente uma ordem de grandeza inteira, né? Então, ali por volta de 1.6, 1.7 vezes 10 a terceira, tá? Então, você sobe uma ordem de grandeza do fluxo que vem da estrela. Consequentemente, da mesma forma que o albedo influencia na temperatura de superfície, olha aqui, a temperatura de superfície aqui é por volta de 250, né? Para o caso nominal. E para o caso que você tem se você estivesse na posição de Mercúrio, né? A sua temperatura de superfície agora ela seria por volta de 500 Kelvin. Tá? Isso só devido a você colocar a Terra, por exemplo, na posição de Mercúrio e evoluir o Magma Ocean. Tá? Para a evolução geral, né, como o fluxo da estrela não importa muito para a convecção aqui, então a alteração que você tem durante o processo de convecção, né, obviamente, se você estiver mais próximo da estrela, o Magma Ocean vai ter um tempo de duração um pouco maior. Então, se você pegar os números do momento que atinge convecção de estado sólido e essas coisas, isso vai estar alterado, mas a alteração vai ser bem pequena, porque grande parte do fluxo vai ser convectivo e não vai ser devido à distância que você está da estrela, né? Vai ser devido só ao que o Magma Ocean fornecer de calor para resfriar ele mesmo, né? A capacidade que ele tem para resfriar ele mesmo. Tá ok? E dá para comparar isso aqui com um caso mais extremo, né? Então, os casos mais extremos, que é colocar, por exemplo, a Terra
esse 14,8 watt por metro quadrado seria se você estivesse na posição de Saturno, tá? Então, se você colocar lá a Terra na posição de Saturno, lá, na distância de Saturno, da estrela, do Sol, ele teria aquele fluxo de 14 ali. Vamos só abrir aqui. O de 14, para a gente comparar, a gente pode comparar com o de 9.000 watts por metro quadrado, que daí a gente tem uma noção interessante de como que varia isso, né? Então, aqui já dá para ver que o fluxo de calor ele está bem menor, então ele está na ordem aqui de 10 a 2, né? 2 watts por metro quadrado, basicamente. E bom, o que acontece aqui é que mesmo depois que a Terra entra, por exemplo, então o planeta está evoluindo aqui ele evolui basicamente igual, como eu falei, porque o fluxo da estrela não depende disso, né? Só que quando ela entra na convecção de estado sólido, que é essa parte aqui, a convecção nesse momento, para os outros casos, que se a gente olhar aqui, para o caso de 9.000 e para o caso aqui, a convecção ela não faz diferença nenhuma, porque o fluxo que está deixando o planeta é basicamente igual ao fluxo que está vindo da estrela, está sendo refletido no planeta. Então, basicamente, aqui, nesse caso aqui, o fluxo da estrela é tão fraco que o estado sólido de convecção de sólido é razoável de energia deixando o seu planeta. Tá? Você vê que tem uma diferença aqui do fluxo da estrela e do fluxo que está saindo do seu planeta. E outra coisa que a gente consegue ver é a temperatura de superfície. Né? Então, um laranjinha aqui, temperatura de superfície. Quando você passa para o estado de convecção do estado sólido, então a temperatura de superfície vai ser baixíssima, porque é o que é esperado. Porque a temperatura de equilíbrio no planeta, que está na posição de Saturno, é uma temperatura de equilíbrio muito menor do que a temperatura de equilíbrio de um planeta que está na posição de Mercúrio, ou na posição da Terra, né, uma posição mais próxima da estrela. Então, esse é outro caso, e o último a gente pode analisar, mas tem a ver agora com a viscosidade, tá? Então, a gente pode olhar aqui para a fração crítica de líquidos, tá? Então, eu rodei para... Eu não espero que mude muita coisa, tá? Mas eu espero que dê para ver alguma coisa. Acho que eu nem cheguei a analisar direito esse caso. Dá para ver bastante coisa aqui. Então, deixa eu comparar ele com o nominal. Vou colocar ele do ladinho aqui do nominal. Oxe. Aqui. Vou botar ele para cima. Do caso nominal é 0,4. Tá? A viscosidade não, é a fração de sólidos críticos. Né? Então, para o caso nominal aqui, dá para ver, a gente vai analisar em termos da viscosidade, tá? Porque eu acho que não deve ter muita diferença em termos de, se você analisar a temperatura, essas coisas, tá? Mas a gente consegue ver, a primeira coisa é que ele não está plotando, tá, a curva, porque a curva estava programada para plotar em 0,4, aí como ele provavelmente nem atinge essa viscosidade crítica na superfície ainda, então ele nem plota. Na verdade, a curva vem para cá, ó. A curva vem para bem mais distante, tá? Ele atinge o 0,5. Tá? Então, uma coisa que já dá para ver é que a viscosidade, a temperatura que ele atingiria, a viscosidade de... como é que chama? A fração de estados, a fração crítica de sólidos, tá? Vai variar. Então, a gente pode olhar aqui em cima, também provavelmente vai variar. A temperatura aqui está por volta de 1750, mais ou menos. Enquanto aqui está por volta de 1600, né? 1600, mais ou menos. Então, o que acontece? Para você atingir a fração crítica de sólidos e começar a conveccionar mais parecido com um sólido, você vai precisar de uma fração de sólidos maior, nesse caso aqui. Então, o que acontece é que uma temperatura menor, né, vai ter uma fração de sólidos maior. Isso significa que o seu magma ocean consegue chegar a ter uma temperatura menor até para esse estágio da convecção por estado sólido. Entendeu?
E depois tem o caso com 0.6, e você pode também brincar, não vou ficar analisando tudo aqui também. Mas essa diferença 0,405 é o que é que você mudou? O que é? É a fração crítica de sólidos. Então, o que é que mudaria? O que isso aqui, parâmetro físico ele implica nisso aqui, ó. Então, tá vendo que essa curva, ela tem o pico aqui. Esse pico ser aqui tem a ver com a fração crítica de sólidos. Porque se a fração crítica de sólidos fosse um pouco diferente, a temperatura que ele atingiria esse pico seria diferente. Porque imagina que agora o que depende para você obter essa fração crítica, né, a fórmula dela, né, a fórmula da fração de sólidos, eu coloquei, tá bem lá no começo, acho. Não tanto. Ela está aqui, ó. Então ela depende da diferença de temperatura, basicamente da distância que você está entre a líquidos e a sólidos, né? Então tem a líquidos e a sólidos aqui. Ele tem a ver com qual distância que você vai colocar para ser a sua fração crítica, entendeu? Para ser o pico daquela curva que conduz a sua viscosidade do líquido até o sólido. E esses líquidos e sólidos, elas vão mudar dependendo do material, é isso? Isso, ela muda dependendo do material. Nesse caso eu não estou alterando isso, eu só estou alterando aonde vai ser o pico, aonde vai estar essa curva tracejada, porque essa curva tracejada aqui é a fração crítica, né? Só estou alterando aonde ela vai estar, entendeu? E aí, quando eu altero aonde ela vai estar, eu estou alterando aonde vai estar esse pico nessa curva aqui. Tá? Aonde vai estar a parte que ela tem esse ganho de viscosidade alto. Entendeu? Nesse caso aqui, como eu estou aumentando, ela está vindo provavelmente para algum lugar aqui. Eu podia ter plotado. Eu tenho ali depois o código para plotar também, acho que é bem simples. Caso sobre tempo no final, a gente pode fazer isso também. Então, praticamente você permite que ele venha aqui por volta de 1.600 que estava lá. Então, ele consegue, a fração crítica pode vir até, vai conduzir para você para o estado sólido a partir daqui, né? Então, a partir daqui é o estado, convecção do estado sólido. Então, ele estava permitindo uma temperatura menor. E aí tem outros parâmetros, tipo, eu selecionei 3 parâmetros ali para mexer, né? Mas tem vários, né? Então, você pode mexer em parâmetro de convecção, na parametrização da convecção, né? Mas tem que ter uma motivação física para você fazer isso, né? Então, o que eu fiz para fração crítica de sólido também não existe uma motivação muito física para isso, né? Tem papers que assumem 0.5, tem outros que assumem 0.4, tem outros que assumem 0.6, mas aí eles vão ter uma motivação para assumir isso, provavelmente, né? Então, vamos falar um pouco da atmosfera, então. Vamos mudar aqui. Bom, eu decidi mudar até um pouquinho, porque eu tinha colocado o elemento aqui, eu ia fazer uma introdução mais geral para atmosferas, tá? Só que eu achei que eu ia fugir muito do que eu tinha para mostrar de prático aqui, tá? Porque o que eu tenho implementado é para atmosfera bastante simples, então eu vou só comentar sobre o quão complexo pode ficar a sua parametrização na atmosfera, tá? E mesmo eu também não é uma área que eu domino de jeito nenhum, entendeu? Eu conheço mais sobre o Magma Ocean mesmo, a área de atmosferas eu tateei um pouquinho, então eu conheço alguns modelos e eu vou citar sobre os modelos que eu conheço, né? Eu sei que tipo, tem modelos muito mais elaborados, né? O pessoal que trabalha com climatologia, o pessoal de meteorologia. Então tem coisa muito mais elaborada até do que eu vou citar aqui. Mas do pessoal de geofísica usa, geralmente, os modelos que eu vou mostrar ali são bastante modernos, tá? Que eu vou citar, né? O modelo que eu uso é um modelo bem básico, só para... Mais ou menos é didático, né? Então ele é uma parametrização lá dos anos 90, que na época o pessoal nem integrava a equação e fazia a integração na mão, né? Então é um modelo mais didático, assim, do que outra coisa. Bom, então, basicamente, o que é a atmosfera, né? Se uma atmosfera é densa o suficiente, né? Então ela pode servir como uma barreira para a radiação que sai da superfície do seu oceano de magma, tá? Então, uma atmosfera, basicamente, é você ter gás, né? Acima da sua superfície, tá? E ele fica preso por gravidade, tá? E aí tem vários eventos que podem acontecer na atmosfera aqui, né? Basicamente, a interação
Isso aqui é a interação da atmosfera com a radiação ao redor dela. Tá? Então, a primeira coisa que você pode pensar é, você tem a atmosfera aqui e tem a radiação que vem do Sol. Tá? Então, vem uma radiação do Sol, parte dela é absorvida pela atmosfera, parte dela pode ser refletida pelas nuvens, por exemplo, que é a nuvem que tem um albedo razoavelmente baixo, né? Ou seja, ela tem capacidade de refletir bastante coisa. E parte dessa radiação vai ser absorvida pela superfície se ela conseguir chegar na superfície. Né? Então, por exemplo, se você for olhar o caso de Vênus, a radiação solar nem chega na superfície. Então, ou que chega residual, né? Perto do que você tem, porque a atmosfera de Vênus é bastante desenvolvida. E você tem também aqui um exemplo da radiação térmica que deixa a superfície do planeta. Né? No caso, quando você tem um oceano de magma, né? Essa radiação térmica ela vai ser a dominante sobre a radiação que vem do Sol. A gente chegou e viu isso. Para aquele exemplo simples, vai valer para qualquer exemplo que você tiver com uma atmosfera sobre um oceano de magma. Se ele tiver no começo da vida dele, onde ele está muito quente, a radiação térmica vai dominar todos os processos na atmosfera. Tá? Então, essa radiação térmica ela vai poder ser absorvida também por parte da atmosfera, vai poder ser bater como um efeito, né, justamente pelo caso da atmosfera absorver ela, né? Isso vai gerar um efeito rebote, que é o que a gente chama de efeito estufa, né? Um feedback para a temperatura que tiver aqui, né? E isso não é só determinado também pela composição do ar, mas é determinado pela quantidade de nuvens que você tem também, determinado pela quantidade de aerossóis, né? Então, aerossol seria pequenas partículas, né? Não gás, mas partículas mesmo. Então, quando você vê quando a gente estuda no ensino médio o fenômeno de ilha de calor, por exemplo, né? Ele é causado principalmente por gases de efeito estufa, mas também por aerossóis, né? Então, fuligem, pequenas partículas. Essas partículas elas têm uma capacidade muito boa de absorver radiação infravermelho e depois devolver isso, mantendo isso basicamente construindo como se fosse uma tampa em cima da cidade, que é o que eles chamam de ilha de calor, né? E isso tudo contribui para o efeito estufa, né? E você tem uma parte dessa radiação que vai escapar, obviamente, e vai ser emitida a partir, ou pode ser a partir da superfície, né? Só que se a sua superfície for opaca, né? Então tem um outro caso que é, por exemplo, que se a sua atmosfera é densa o suficiente, a radiação que sai daqui, ela não consegue ser emitida. Então o que vai acontecer? A radiação sai daqui, vai ser absorvida pela sua atmosfera, e a sua atmosfera vai emitir ela para o espaço, entendeu? Então, basicamente, é a conservação de energia. Tudo que é absorvido aqui, ou vira temperatura, ou vai ser emitido para cima depois, né? Então, não existe mágica, não existe como sumir com a energia dali. Tá? Então, basicamente, o que uma atmosfera pode fazer é atrasar esse perda de energia térmica que tem do seu oceano de magma, tá? Isso aqui é o que eu falei, basicamente, e aí tem alguns agentes que a gente conhece que podem influenciar a taxa de radiação absorvida e refletida a partir da emissão térmica do seu oceano aqui, da emissão térmica para a superfície lá. A primeira coisa mais óbvia é a composição, então se você tiver uma concentração muito grande de gases de efeito estufa, CO2, água, metano, depois a gente vai ver os principais gases lá no slide seguinte, tá? Espalhamento, então basicamente espalhamento é a radiação. Você tem uma molécula, essa molécula ela absorve e espalha essa radiação. Então, por exemplo, ela pode absorver luz solar no espectro ultravioleta e reemitir isso como algum outro espectro. Tá? E aí você tem uma variação, por exemplo, o efeito que o espalhamento causaria. Tá? A absorção, que é basicamente um efeito térmico, né? Então a atmosfera absorve e fica mais quente, absorve radiação do Sol, fica mais quente, absorve radiação térmica da superfície e fica mais quente. Né? E isso dá um rebote, porque depois ela vai ou reemitir isso ou alterar a temperatura, o perfil de temperatura da sua superfície. A gente tem nuvens, a gente tem aerossóis, como eu citei, e tem também um outro carinha aqui que agora virou meio que moda, todo mundo olhar para esses caras, que são a absorção induzida por colisão. Tá? Então, é meio que um sistema meio mais complexo, mas basicamente se você tem duas moléculas, é muito comum acontecer para hidrogênio. Então você tem duas moléculas de hidrogênio, elas têm
elas são moléculas que basicamente não têm dipolo, né? Só que quando elas, você analisa elas, a aproximação dela, de duas moléculas dessa, então quando a atmosfera, por exemplo, está quente, essas moléculas elas têm uma taxa de colisão entre elas, uma taxa que elas se aproximam uma da outra e depois se afastam de novo, né? Só que no momento que elas se aproximam uma com a outra, você pode gerar um dipolo nessa aproximação, né? Então você produz um dipolo instantâneo ali, e se o raio, né, se o fóton vir colidir com aquele dipolo, ele vai ter uma absorção, e essas moléculas vão ganhar energia e vão reemitir isso para alguma direção, pode ser para baixo, pode ser para cima, né? Você vai ter uma absorção e vai ter uma parte que vai ser que vai ganhar na temperatura da molécula, e tem uma parte que vai ser reemitida, né? Então, é basicamente uma interação, né, com um raio feito por colisão de moléculas, né? E tem várias outras, né? Várias outras. Então, a atmosfera é uma coisa bastante complexa. Então, você vai ter também o movimento, então, tem o perfil de temperatura da atmosfera, o perfil de temperatura e pressão, né? Então, aqui é pressão baixa, aqui é pressão alta na atmosfera, e geralmente o perfil de temperatura é uma coisa, né, que você tem o crescimento da temperatura mais para baixo da atmosfera, só que essa diferença, né, de temperatura, então tem uma temperatura aqui e outra temperatura, por exemplo, na mesosfera, que seria a parte intermediária da sua atmosfera, aqui na base da atmosfera, que é a troposfera, você vai desenvolver, por exemplo, você pode ter convecção. Então, um exemplo de convecção, por exemplo, na nossa atmosfera, muito claro, é uma tempestade. É um exemplo mais claro. A tempestade, elas surgem no mar por causa da temperatura alta da água e a temperatura baixa da troposfera. E você desenvolve uma camada de nuvem gigantesca, você começa a literalmente sugar a água do mar por convecção e elevar isso para altitudes altíssimas e produzir ventos muito rápido. E você produz uma tempestade. Então, é um exemplo de convecção na atmosfera que é bastante palpável, que acontece aí todo dia. Hoje, 6 da tarde, está programado, provavelmente. Bom, eu dei uma geral do que seria, que acontece na atmosfera, tá? E agora eu vou dar uma geral do que seria isso para o caso planetário, tá? Para o caso de você ter magma ocean, de você ter um planeta e de você analisar a atmosfera desse planeta, né? Em questão de composição, em questão de perfil de temperatura e essas coisas, tá? Então, o que são atmosferas primárias, tá? Então, uma atmosfera primária, ela é basicamente uma atmosfera que é construída a partir da captura dos gases do disco que formou o sistema solar, né? Então, vai, por exemplo, do sistema solar e vai, por exemplo, provavelmente para outros sistemas, tá? Então, Júpiter, por exemplo, é um planeta que mantém grande parte da sua atmosfera primária, né? Então, provavelmente, uma parcela quase que irrisória da atmosfera dele sofreu alteração depois do que ele adquiriu essa atmosfera. Então, grande parte dos planetas gigantes, que são esses dois caras aqui, né? Nessa figura aqui, essa figura aqui, ela tem aqui irradiação estelar crescendo, então daqui até aqui, tá? Então aqui, imagina que a estrela estaria bem aqui, tá? Então os planetas que estão aqui, eles estão bem próximos da estrela, e os que estão aqui estão longe da estrela, tá, ok? Esses caras aqui, eles se estendem por todos, né? Então a gente tem planetas gigantes, né, com atmosferas feitas de hélio e hidrogênio, desde bem distante da estrela até bem próximo da estrela. E a gente sabe que esses planetas são bem grandes. Então aqui o raio dos planetas cresce nesse eixo aqui. Então esses caras bem grandões, eles são os caras que mais conseguem adquirir, né, essa atmosfera que existe no disco que forma os planetas no começo do crescimento desses planetas, né? Então eles adquirem essa atmosfera que é a atmosfera primordial, que é justamente a atmosfera solar. É uma atmosfera que compõe o Sol, né? O Sol, a gente sabe que ele é composto por misturaria por hidrogênio e hélio, né? E esses planetas, eles têm uma atmosfera muito parecida com a atmosfera que a gente tem no Sol, tá? Com os elementos que a gente tem no Sol. Muito bem, então esses caras aqui, eles adquirem grande parte desses elementos leves e eles têm atmosferas primárias. E os outros planetas? E, por exemplo, se a gente pode pensar Urano e Netuno, eles também eles se formaram durante a fase do disco, então eles também adquiriram atmosferas. Só que existe a possibilidade de esses planetas, em algum momento, eles colidirem e perderem essa atmosfera, né? Então, para o caso de Urano e Netuno, não vai ser verdade, tá? E para o caso dos planetas rochosos aqui na Terra, a gente acredita que a maior parte deles tenha se formado num ambiente que
você não tinha tanta disponibilidade de hélio e hidrogênio, tá ok? E o díscolo era bem mais depletado do que era quando formou os gigantes, tá ok? Mas então, se um planeta ele adquire essa atmosfera primária, né, então provavelmente esses planetas poderiam ter uma atmosfera primária adquirida ali, só que essa atmosfera primária ela pode ser destruída por várias coisas, né? Então ela pode não existir por vários motivos, né? A primeira é por ejeção, então o vento solar vem e bate nas moléculas da atmosfera e carrega essas moléculas, né? Então é um efeito bem tranquilo de entender. A pequena gravidade também, isso também está relacionado com os ventos solares também, então por isso o planeta ele não tem capacidade de manter, né, essa atmosfera, se ele estiver próximo o suficiente do Sol ali, ou então próximo de um outro corpo, isso vai ser carregado gravitacionalmente, vai ser perdido, né? E a pequena gravidade também ajuda a ejeção dessa atmosfera por vento solar. Alta temperatura, então se o planeta esquenta, a atmosfera também esquenta. E se a atmosfera esquenta, ela fica menos densa e ela ocupa maior volume. Como ele está mais afastado do planeta, né, essa expansão da atmosfera, como a atmosfera agora está mais afastada do planeta, o vento solar vem e fica mais fácil ainda de levar, porque a força gravitacional agora vai estar mais distante. Então, se uma atmosfera expande por causa de aquecimento, é bem provável que você perca parte dessa atmosfera, tá ok? Que é uma coisa que acontece quando você tem uma colisão, que é o último caso aqui. Então, quando você tem um impacto, por exemplo, o impacto que formou a Lua e a Terra, basicamente todo o hidrogênio e hélio que você tinha, talvez que a Terra tenha adquirido ali no princípio da vida dela, foi perdido porque você construiu ali um ambiente muito, muito quente e essa atmosfera vai expandir, por mais que ela fosse pequena, né? Ela vai expandir e você vai perder grande parte desse material, dessa atmosfera primária. Tá? Então é assim que a gente acredita que, por exemplo, planetas terrestres, né, os planetas menores não tenham atmosfera com hélio e hidrogênio, né, que é a chamada atmosfera primária. Só que existe uma coisa chamada atmosfera secundária. Então, a atmosfera secundária são as que não são primárias. Então, são as que foram formadas depois da perda da atmosfera primária. Tá ok? E são tipicamente o resultado de escape de gases durante o processo de solidificação do planeta, quando o magma contém voláteis dissolvidos. Tá? Então, assim, se o seu planeta não for 100% seco, né, se ele não crescer numa região onde não tem água nenhuma, onde não tem CO2, onde não tem nenhum gás volátil, né, não tem voláteis, você vai desenvolver uma atmosfera. Porque, basicamente, se você tiver uma fase líquida do seu magma ocean ali, ele vai ter esses gases dissolvidos lá, em algum momento esse magma ocean vai solidificar, e a dissolução no líquido é sempre muito maior do que a dissolução no sólido, pelo menos para o magma, e aí você vai também poder analisar isso para a água, para o gelo, né? Dá para fazer uma análise parecida. Então, por exemplo, é mais fácil você dissolver um gás carbônico na água do que no gelo. E vai servir para outros casos também, tá? Então, à medida que você vai solidificando o seu magma ocean, você vai emitindo essa atmosfera, tá ok? E como é que eles adquirem, né, esses voláteis, né? Isso pode ser adquirido por impacto de cometas ou asteroides, ou pode vir mesmo do próprio material que forma o planeta, entendeu? E aí está relacionado, por exemplo, a você remover esses materiais, por exemplo, por vulcanismo, por um magma ocean, ou também, em alguns casos, né, você pode ter reação, né? Então reação, por exemplo, de rocha. Você pode também vaporizar a rocha, né? Que é o caso de planetas que estão muito próximos da estrela. Então, o planeta que está muito próximo da estrela, ele geralmente entra num estado que a gente chama de tidal locking, que ele fica basicamente olhando sempre com o mesmo lado para a estrela, né? Ele fica preso por maré, né? E aí, quando ele fica preso assim, um lado dele é muito, muito, muito quente. Temperatura muito acima do derretimento dos silicatos. E aí, inclusive até de vaporização. E aí você começa a vaporizar silicato da superfície desse planeta e vai construindo uma atmosfera feita de silicatos vaporizados. Tá? Eu já vou explicar essa figura. Mas, e também tem o caso de beleza, reações abióticas, seria esse caso aí, por exemplo, você tem uma reação com silicatos, ou então você tem a evaporação mesmo de silicatos.
E relações bióticas, que é o caso da Terra, que eu acho que é o único exemplo que tem, que é, basicamente, você tem bactéria produzindo oxigênio. Né? O oxigênio que existia na Terra era quase irrisório, né? Ele estava basicamente todo sequestrado no manto através de rochas, né? E hoje a gente sabe que a gente só tem aí uma porcentagem aí razoável, né? Cerca de 10% de oxigênio na atmosfera, porque basicamente algas produziram, né? Por fotossíntese, né? Então a gente sabe que para a Terra, por exemplo, você não tinha todo o oxigênio que estava na Terra, basicamente ele estava sequestrado no manto ou em forma de, por exemplo, quando você olha para Marte, basicamente está sequestrado através nas rochas. Né? Quando você olha para Marte, por exemplo, Marte é um planeta que tem a superfície oxidada. Né? Então, o oxigênio em Marte, na atmosfera, ele também é irrisório. É bem baixo. Porque grande parte do oxigênio está sequestrado na superfície dele, literalmente, em forma de óxidos. Então, óxido de ferro, óxido de outros elementos. Né? Basicamente, reação de oxidação. E aí a Terra conseguiu, a partir do momento do desenvolvimento da vida, conseguiu desfixar esse oxigênio que estava nas rochas e jogar isso para a atmosfera. E aí seres maiores puderam se desenvolver, inclusive a gente. Né? Então, basicamente, você pode fazer essa conexão, por exemplo, de reações bióticas também. E aí uma atmosfera secundária pode conter uma diversidade muito grande de gases, né? Como eu falei. Então, água, CO2, nitrogênio, monóxido de carbono, né? Aqui metano, CH4, oxigênio e também famílias aí de silicatos vaporizados, tá? Então, quando a gente olha para essa figura aqui, né, se a gente tirar só os planetas que têm atmosferas primárias, são esses caras aqui, eles estão espalhados a distâncias bem distantes da estrela, até bem próximo da estrela, né, que são chamados de Júpiters quentes, né, que existem em outros sistemas solares. Mas quando a gente olha para planetas rochosos, né, que são esses caras aqui de baixo, a gente consegue ver alguns padrões. Tá? Então, quem está muito próximo, quem recebe muita radiação da estrela, geralmente ou é pequeno e não tem atmosfera. Tá? Então, quando você olha para alguns exoplanetas, por exemplo, eles têm um raio bem pequenininho e eles estão bem próximos da estrela. E, aparentemente, esses caras podem não ter atmosfera. Tá? Tipicamente, o que eles veem de assinatura da luz que passa pelo planeta parece muito com uma assinatura de superfície e não de algum gás. Né? E você tem o caso que eu vou citar aqui, nominalmente, que é o 55 Cancri. Acho que é o 55 Cancri, que é o nome da estrela, e é o planeta, eu acho que é E. E ele é um planeta que está em tidal locking, então ele está sempre com o mesmo lado virado para a estrela, e hoje em dia a gente já sabe, por análise espectroscópica indireta, então imagina como é que eles visualizam isso. Esse planeta ele transita na frente da estrela, dessa 55 Cancri, que é o nome da estrela, tá? E aí a gente recebe a luz que vem da estrela, e esse planeta ele vai lá e ele oculta a estrela. Então, quando ele faz a ocultação da estrela, tem um momento que a gente chama de eclipse secundário, que é quando o eclipse primário, né, que é quando o planeta passa na nossa frente, né, da estrela, e a gente consegue ver a luz que sai da estrela, passa pela atmosfera dele e chega depois até a gente. Então, imagina que a estrela está aqui, ele está transitando aqui na frente da estrela e a gente está olhando daqui. Então, a luz passa pela atmosfera dele, a luz vem da estrela, né, passa pela atmosfera dele e chega na gente. Então, a gente consegue fazer análise espectroscópica da atmosfera desse planeta. E a gente sabe que existem muitas espécies de sinal de existir muitas espécies de silicatos vaporizados nessa atmosfera. Tá? Então, esse aqui é um caso que existe, né, que a gente tem bastante evidência de que existem planetas feitos basicamente de atmosfera cheia de silicato vaporizado. E depois a gente tem os casos mais comuns. Então, se você olha para o sistema TRAPPIST-1, que é aquele sistema famoso que quando a NASA divulgou lá, eles tinham 3 planetas que estavam em zona habitável, né? Então, os 3 planetas em zona habitável aqui é o TRAPPIST-1E, TRAPPIST-1F e TRAPPIST-1G, tá? Então aqui a gente tem região de zona habitável, tá? E a zona habitável ela vai depender basicamente aqui da radiação estelar, aqui para esse caso, tá? Obviamente tem outras condições, tem várias outras condições para a zona habitável, tá? Mas aqui a gente vai falar só em termos de radiação que vem da estrela.
Então, aqui para a Terra está na zona habitável, obviamente, o Marte está aqui no finzinho da zona habitável, alguns trabalhos colocam ele fora, alguns trabalhos colocam ele dentro, tá? E aqui, nessa divisa da zona habitável, onde você tem água na superfície, em temperatura que ela vai poder formar um oceano, por exemplo, existe um momento que geralmente você não forma oceano. Essa água ela vai para a atmosfera e fica em forma de gás. E aí você gera o que ele chama de runaway greenhouse effect, que é o efeito estufa catastrófico, né? Vamos dizer assim. Que é o que acontece para Vênus, né? Então, Vênus, toda a água que está na superfície dele está em forma da atmosfera. Isso gera um aquecimento muito grande para a superfície do planeta. E aí, provavelmente, você impede, por exemplo, de ser uma zona que tem vida, né? Pelo menos do jeito que é. Tá? E aí, quando você olha a atmosfera desses planetas que estão aqui, elas são dominadas aí por CO2, por monóxido de carbono, por água, por oxigênio, por nitrogênio. Então, todas as espécies estão distribuídas pela atmosfera. E no caso de Vênus ali, você tem ácido sulfúrico vaporizado, você tem isso vem de vulcões, né? Vem do vulcanismo. Você tem outros elementos, tem metano, tem mais alto na atmosfera você tem ozônio, na Terra também. E quando você olha para esses caras aqui, a atmosfera é principalmente dominada por CO2, monóxido, água e nitrogênio, tá? E não tem, repare que na zona habitável é comum não ter oxigênio mesmo. É comum, assim, nessa região você não ter oxigênio. O oxigênio, geralmente, ele é muito mais propenso a ficar nas rochas do que ficar na superfície, tá? E aqui, quando você tá nesse regime aqui, existem algumas condições para a oxidação do manto. Então, a oxidação do manto seria a capacidade de você sequestrar oxigênio para as rochas, tá? Então, aqui, nesse caso aqui, desses planetas que estão mais para cá, que tem uma irradiação estelar maior, eles têm uma dificuldade maior de ter esse oxigênio na rocha. Então, esse oxigênio tende a estar na atmosfera, tá? Então, tem essa diferencinha para desses dois casos aqui. Não, tem várias, mas em questão de atmosfera, talvez seja uma das, né? Acho que a principal é a irradiação e eu acho que a quantidade inicial também, porque acho que Vênus tem muito... A atmosfera de Vênus é muito maior, né? Assim, eu acho que nem se você colocar todo o oceano da Terra na atmosfera, você consegue chegar a uma temperatura de superfície que existe em Vênus, entendeu? Então, Vênus tem muito mais voláteis. A Terra é muito, muito mais seca. Se você for pegar a densidade, só de olhar a densidade já dá para verificar isso também. Então, acho que Vênus é em questão de quantidade mesmo. Tem muito, muito voláteis, e aí eles estão... grande parte deles está concentrada na atmosfera. Eu não sei dizer se tem muita coisa concentrada acho que não tem muita amostra também da superfície de Vênus, né? Teve uma missão que pousou na superfície só, né? E é um planeta que a gente não conhece muita coisa também, mas eu não sei dizer exatamente se tem alguma coisa também com relação à superfície. Mas em relação à atmosfera, eu sei que eles têm muito mais quantidade de voláteis. E aí ele traria ele para esse regime de greenhouse aqui. O que não impede também de você ter uma Terra, né? Se você pegar a Terra e aquecer ela e evaporar todo o oceano, por exemplo, da Terra, e colocar ele na atmosfera, você vai ter um efeito de greenhouse, de runaway greenhouse também. Então, isso vai depender de muitos aspectos, né? Tem algumas pessoas também até que negam isso, porque, por exemplo, quando você coloca a atmosfera, quando você coloca uma grande quantidade de CO2, né, que a ideia que surgiu... como é que eu posso explicar isso melhor? É que a ideia que surgiu, por exemplo, que antigamente, nos anos 90, a gente tinha a ideia que o aquecimento global era antropogênico, 100%, né? E a gente tinha a noção que era só um aquecimento global mesmo, né? E o aquecimento global era o que definia o aquecimento mesmo, e você ia ter o aquecimento, e você ia, por exemplo, ter o aumento do nível dos oceanos, porque você ia perder calota polar, essas coisas, né? E esse aquecimento poderia levar, por exemplo, à evaporação depois da água dos oceanos, e você forma um planeta inóspito, né? Só que hoje em dia a gente sabe que talvez o aquecimento não é a palavra mais correta, que é mudança climática mesmo. Porque o aquecimento global ele pode estar associado a ciclos, né? Tanto o ciclo de CO2. Então, se você tiver muito CO2 na atmosfera, a gente sabe que isso existiu quando a gente analisa camada de gelo, por exemplo,
nas calotas polares, a gente sabe que existiram atmosferas anteriores à Terra com altos índices de monóxido de dióxido de carbono. Tá? E isso produzia o quê? Produzia um ciclo de era do gelo, porque o monóxido ficava lá, bloqueava a luz que vinha do Sol e abaixava muito a temperatura na superfície. Então, não necessariamente é um aquecimento, né? Não, o que pode, né? O que a gente pode estar causando para a Terra, por exemplo, não é só um aquecimento. Né? Você pode estar produzindo, por exemplo, um aquecimento aumentando e depois você entra num estado que a Terra não recebe radiação e aí você congela a superfície inteira, por exemplo. Então, é uma dinâmica mais complexa que isso. Né? E o último caso aqui, a gente o caso de planetas que estão muito afastados, você já passa por um estágio onde, por exemplo, nitrogênio, ele passa a virar gelo, virar uma neve. Né? Então, o nitrogênio é um dos primeiros que pode virar neve, que é o que você encontra, por exemplo, em Plutão. Plutão, você tem uma superfície lá que é feita de nitrogênio, neve de nitrogênio. Né? Neve de nitrogênio e neve de monóxido também. Então, essas atmosferas aqui, geralmente elas vão ter ali, vai ter nitrogênio, ter metano e alguns outros elementos ali que ainda ficam na atmosfera, mas uma grande parte deles vira como se fosse um gelo mesmo. Forma uma camada em cima desses corpos. Tá? E acho que de atmosfera, sim, do que a gente sabe que exista, é basicamente isso. Né? Você consegue segregar elas nessas condições aqui. E aqui o de baixo, que é o limite do escape hidrodinâmico, tá? Então, quando você tem um raio muito pequeno, foi como eu falei ali na questão da atmosfera primária. Quando você tem um tamanho muito pequeno, o que acontece é que você não consegue prender a atmosfera, e tanto você perto ou longe do Sol, a sua atmosfera vai ser rarefeito, né? Vai ser pequena. E se você estiver mais perto do Sol, isso vai ficando mais grave, porque agora o Sol, a estrela, a radiação da estrela, os ventos solares vão empurrar essa atmosfera. E se você não tiver massa suficiente, você não consegue prender essa atmosfera. O que aconteceria se você pegasse a Terra e transportasse ela para cá, para perto da estrela. Né? A atmosfera dela diminuiria mais ainda. Né? E aqui a gente tem Mercúrio, né? Que é um exemplo que basicamente ele não tem atmosfera, ele pode ser que ele tenha até desenvolvido uma atmosfera, mas os ventos solares carregaram ela muito provavelmente. Tá? Bom, e como é que a gente modelaria a atmosfera? Né? Então eu dei uma ideia geral de atmosfera, tá? E a gente, dessa ideia geral que eu dei, a gente não modela nem 5% disso, tá? Muito disso aí a pessoa faz um modelo bem específico, ou então trabalha com climatologia. O que a gente vai modelar aqui é simplesmente o efeito estufa, então o efeito rebote que uma atmosfera causaria no oceano de magma. Tá? Então, para isso, a gente vai usar a aproximação da atmosfera com uma camada, do que ele chama de atmosfera tipo Gray, que é uma atmosfera opaca, que basicamente você tem um valor de profundidade ótica associado a cada um dos materiais, cada um dos gases que você tem na atmosfera, e esse valor, como a atmosfera é opaca, é tipo Gray, esse valor vai ser fixo, tá? Ele não vai variar com temperatura e pressão aqui para a nossa atmosfera, até porque a nossa atmosfera nem vai ter uma definição de temperatura e pressão, porque é uma camada só, né? Ela teria uma temperatura e uma pressão só. Então, vai ser basicamente associado uma pressão para cada fluido, para cada gás que você tem, e a temperatura vai ser basicamente a temperatura da superfície. Então, é uma aproximação bastante grosseira para uma atmosfera. Só que existem outros modelos mais complexos de atmosfera. Tá? Amanhã, já fazendo propaganda do que eu vou apresentar amanhã eu vou apresentar, então, existem esses modelos aqui, basicamente, tá? E amanhã eu vou apresentar um projeto meu, que eu estava desenvolvendo lá, que era justamente acoplar a evolução do Magma Ocean com uma atmosfera mais, um modelo de atmosfera mais robusto, tá? Que é o modelo usando a aproximação de duas correntes, vamos dizer assim. Então, imagina que é uma aproximação que você divide a atmosfera em várias camadas, tá? Vai ter um plot aqui, interessante. Então, esse aqui, por exemplo, é um diagrama de quando você está rodando esse código aqui. Tá? Então, esse código aqui, ele é basicamente um código, é um modelo radioativo convectivo. Então, o que ele considera? Ele considera... Então, ele divide a atmosfera em várias camadas, tá vendo? Cada um desses pontos aqui, desses pontinhos aqui, é uma camada da atmosfera.
e ele calcula a transferência de radiação entre aqui. Então, essa camada daqui, ela emite e absorve uma coisa, aí quando ela absorve, isso se transforma em temperatura, e quando ela emite, ela passa para de baixo e passa para a camada de cima, que seria a emissão para o espaço, né? E aí, assim você vai. Cada camada vai absorver uma quantidade e vai emitir outra quantidade. Isso seria o equilíbrio radioativo convectivo, né? E convectivo também, porque você vai ter uma região da sua atmosfera que vai estar suspeita, vai estar permissiva a ter convecção por causa da diferença de temperatura. Então, esse ponto aqui, mais ou menos, que é onde você termina a convecção, seria o que você define hoje como mesosfera. Então, a mesosfera seria aqui, e aqui seria a troposfera do seu modelo atmosférico, tá? Então, esse é um modelo atmosférico bem mais complexo, e aqui, para cada um dessas regiões aqui, você vai ter uma profundidade ótica associada, e para cada espécie que você tiver aqui, pode colocar várias espécies ao mesmo tempo, né? Você vai ter uma profundidade ótica associada a essa espécie. E aí eles podem complicar isso mais ainda, porque a profundidade ótica aqui é uma profundidade ótica média, que vai servir para a luz que vem da estrela, só que a profundidade ótica, a gente sabe que ela varia de acordo com o espectro, o comprimento de onda que está chegando na partícula, né? na sua molécula lá. Então, sua molécula vai absorver ou vai emitir alguma coisa a depender do comprimento de onda que está chegando nela ali. Então, esse código aqui, ele consegue construir literalmente o espectro, tá, de comprimento de onda que esse planeta emite termicamente. Tá? Assim como ele constrói o espectro que chega da estrela. Tá? Então, ele constrói o espectro que chega da estrela, constrói o espectro de radiação térmica, que vem aqui de baixo, e depois isso tudo vai interagir nas camadas da atmosfera, e depois essa atmosfera vai emitir um novo espectro térmico a partir daqui do topo da atmosfera, né? Ele vai emitir a partir daqui. E aí é um modelo muito, muito robusto, né? E tem alguns outros modelos. Aqui a gente tem, por exemplo, esse modelo algébrico, tá? Tem um modelo que eles usam equações, tá? Uma parametrização muito similar ao que eu faço ali para o Magma Ocean, tá? E esse modelo aqui, ele consegue prever razoavelmente bem também a evolução da atmosfera, tá? Só que ele não consegue te dar uma precisão muito grande com relação à espectroscopia dela, né? O que ela emite, né? Então, você consegue analisar todos os comprimentos de onda que ela emite, essas coisas. Né? E aí, para você usar isso nesses modelos aqui, eles desenvolvem outros modelos, que é o modelo de linha line by line, que é desse paper aqui. Mas tem outros papers, eu cito esse daí, porque é o que eu mais conheço, mas tem outros papers mais antigos, tá? E lá, basicamente, eles pegam a temperatura que o planeta emite e constrói pega a temperatura, o perfil de temperatura da atmosfera, e constrói como se fosse um modelo para cada camada da atmosfera, vai ter uma temperatura associada, uma pressão associada, e eles fazem muito parecido com o que eles fazem aqui, eles associam isso a uma profundidade ótica, e ali um coeficiente de absorção e de emissão nessa atmosfera. E aí eles conseguem ter um espectro também. Então, esses modelos são bem mais complexos do que eu vou mostrar aqui, tá? Então, é mais ou menos por isso que talvez eu até entrasse nisso na aula, né, mas provavelmente também não ia dar tempo. Mas o que a gente vai tratar é de uma atmosfera bem mais simples, né? Então, o que a gente precisa preparar o Magma Ocean para ser acoplado a uma atmosfera? Ali, uma atmosfera muito simples ali em cima, mas é uma atmosfera. Então, a primeira coisa que a gente precisa é fazer o balanço de massa e solubilidade no magma. Então, o que acontece? Como o nosso Magma Ocean vamos dizer assim, que ele vem de uma fase muito quente, então é esperado que você não tenha uma atmosfera prévia, né? Então, basicamente, tudo que vai estar na atmosfera ali vai ser o que você colocou na sua receita inicial para o seu Magma Ocean, ok? E é o que a gente diz aqui, tá? E o que a gente diz aqui? Isso aqui é uma relação de balanço de massa. A massa que você tem no início é igual à massa que você tem para um determinado T. Então, aqui é T0, que é o início, e para cada determinado T aqui, você vai ter um balanço de massa. E esse balanço de massa aqui é para qualquer espécie N de voláteis que você tiver no seu magma, tá ok? E como é que a gente faz isso? Basicamente, então, por exemplo, se eu tiver água, eu substituo esse cara aqui para o H2O, eu tenho que achar qual que é a fração
de água que eu tenho na fase líquida do meu magma. E isso vai ser o que eu tenho inicial de água no meu planeta, tá ok? Então isso é o que eu tenho inicial. Aí o que eu vou ter no próximo ΔT, no próximo tempo da integração, vai ser alguma coisa que está na atmosfera, certo? Se você tiver a emissão. Então alguma coisa que está na atmosfera, mais alguma coisa particionada para parte sólida. Então esse aqui é um coeficiente de partição, que a gente chama, porque a fase sólida ela tem uma capacidade de reter líquido que é geralmente menor do que a fase líquida. Então de dissolver líquido, né? Então, o que fica aprisionado na parte sólida é só uma parcela do que estava na parte líquida. E é por isso que você vai ter como a parte líquida não vai estar... vai chegar um momento que essa parte líquida vai tender a zero, né? Vai tender a um valor muito baixo. O que estava na parte líquida da sua substância aqui, no caso a água, ela vai para a parte sólida, uma parte vai para a parte sólida, só que outra parte vai para a atmosfera. Ok? E aqui, então, é esse balanço de massa entre líquido e sólido. Você vai ter esse coeficiente de partição, que vai dar a proporção de quanto o seu sólido aguenta de água, no caso aqui. E aqui tem a fração de água que você vai ter no manto em determinado tempo, T. Tá ok? E aí, o que vai controlar exatamente o escape dessa água, né? É a pressão de saturação aqui. Tá? Então, essa pressão de saturação é o quanto a atmosfera aguenta de água em relação ao que tem dissolvido no magma ou na rocha. Tá? E aí isso aqui vai mudar, você vai ter parâmetros aqui para cada para cada espécie de volátil que você tiver, você vai ter uma equação dessa aqui. E aí, para cada espécie de volátil, você vai ter uma dessa daqui também. Então, isso aqui vai, à medida que você vai colocando mais equações, isso aqui vai aumentando a quantidade de balanço de massa que você tem que fazer no seu sistema, tá ok? E aí tem essas constantes aqui, então aqui é a fração de massa que você tem no manto, tá ok? E essa aqui são constantes, tá? De proporcionalidade. Né? E isso aqui é uma constante de proporcionalidade, isso aqui é um expoente ali, né? E você pode usar, por exemplo, dados que o pessoal faz teste de solubilidade mesmo, né? Então o pessoal faz um experimento de solubilidade e eles dão essas leis aqui, né? Que vai funcionar também para o magma sem problemas. Então, aqui tem um exemplo, tem alguns valores ali para água, por exemplo, 6,8 vezes 10 a menos 8, e 1 sobre 0,7, que é o expoente. E para o CO2 aqui tem... uma coisa que já dá para perceber é que, olha só, a água é 4 ordens de grandeza maior. Né? Esse valor AN aqui, né? E o que significa isso a gente vai ver mais para frente, tá? Então depois ali eu não vou dar spoiler aqui não, porque senão tem que explicar muita coisa. E aqui que a gente vai ver isso. Então, bom, como a massa de sólidos tende a aumentar pelo processo de solidificação, certo? A concentração de voláteis presentes na fase líquida, então no magma, ela vai aumentar a concentração, porque você está formando sólido, e a gente sabe que o sólido não tem capacidade de guardar água igual o líquido tem. Isso quer dizer que quanto menos fase líquida você tem, quanto mais sólido você tem, mais concentrado estão os voláteis na fase líquida. Né? Logo, se a concentração do líquido aumenta, isso leva à saturação do líquido. Então, o líquido vai ficar saturado e ele vai começar a perder os voláteis que estavam ali nele para a atmosfera. Então, vai começar a construir essa atmosfera. E aí, a pressão parcial dos gases na atmosfera, que é esse valor aqui, a gente mede geralmente em bar, tá? É a pressão mesmo. E ele indica a concentração de cada espécie na atmosfera. Então, isso aqui é uma simulação, como daquela lá, só que agora usando aquelas equações de solubilidade e usando aquela equação de saturação ali para a água e para o CO2, usando aquelas constantes que estavam ali no slide anterior. Tá? Então, a primeira coisa que é possível observar aqui é o estado inicial. Como é que é o estado inicial? O estado inicial daqui está lá 4.000 Kelvin, construiu aquela diabate, e a gente já calcula no primeiro passo aonde está, basicamente, a concentração do CO2. E a primeira coisa que a gente vê é que o CO2 ele não consegue ficar mesmo na fase líquida. Grande parte do CO2, né, a quantidade inicial de CO2 que a gente colocou aqui é 100 bar. Basicamente, a gente colocou 100 bar no manto. Tá? E aí o que acontece?
apenas ali, quase ali, 25 bar, vamos dizer assim, tá dissolvido lá na fase líquida do seu Magma Ocean. O resto já está direto na atmosfera. Isso porque a solubilidade do CO2 no magma é muito baixa. Já a água, a gente colocou 300 bar de água. E ela está toda na fase líquida, no começo do seu Magma Ocean. Então, enquanto tiver líquido no Magma Ocean, enquanto tiver magma líquido, você não tem água na atmosfera. Tudo bem? Aí, à medida que o seu Magma Ocean vai evoluindo, você tem aqui o princípio da solidificação, que é essa parte amarela aqui. É onde quando a diabate começa a cruzar a sólidos, a líquidos lá. Você começa a formar os primeiros sólidos no seu Magma Ocean, começa a diminuir a quantidade de líquido, isso enriquece o líquido com voláteis, e esses voláteis são perdidos para a atmosfera. E aí o que acontece? O CO2 ele vai e ganha aqui um pouquinho, chega próximo do 100, que é o que ele tem. O CO2 ele é emitido então pela fase líquida. E a água era emitida também pela fase líquida. Então tem esse boom aqui, até chegar nesse momento onde o Magma Ocean vai se comportar, a convecção começa a ser muito menos eficiente, então ele passa a solidificar bem mais lento. E aí muda o ritmo de emissão de água. Tá? Então a emissão de água para a atmosfera vai passar a ser mais lenta. Só que, basicamente, aqui você está removendo a água do seu Magma Ocean por causa da solidificação dele. Porque a fase sólida não é capaz de manter a mesma quantidade de água que a fase líquida. Tudo bem? Alguma coisa aqui? Então, isso aqui é mais ou menos o que eu falei. Então, o CO2 é pouco solúvel no magma e o H2O tem uma solubilidade alta no magma, na parte líquida. Tá? Leandro, não sei, para mim soa estranho, né? Quer dizer, você tem uma temperatura altíssima no magma e a água fica ali. Ela está dissolvida. Então, porque a capacidade de estar dissolvido depende também da temperatura, só que um magma muito quente ele tem capacidade de reter a água lá mesmo. Ali. A água vai estar não fase líquida, né? Vai estar em fase vapor mesmo. Vai ser bolhas, né? Vai estar retida. Uhum. Só que se você for profundo no Magma Ocean, ela vai estar no estado líquido, por quê? Por causa da pressão. Então a pressão, quando você olha para o ponto aquele ponto triplo da água lá, se você deslocar na pressão, ela vai tender para uma fase líquida lá. Só que vai chegar a algum ponto que ela nem fase líquida vai ser aqui o estado super, algum outro estado lá, estado de super vapor, alguma coisa desse tipo. Tá? Então, mas quando você olha você tem que olhar para o diagrama de pressão e temperatura, né? Então, ali próximo da superfície, ela vai estar no estado de bolha, com certeza. Então, ela vai ser literalmente um volátil, vai ser vapor, que vai estar navegando ali no magma em forma de bolha. E aí, se ele chega na superfície, ele consegue ser emitido. Só que aquele negócio, enquanto tiver muito líquido, a emissão disso vai ser muito, muito baixa. Porque a capacidade dele de reter isso vai ser muito alta. Ele vai estar bem dissolvido no magma. Agora, chega um momento que você começa a secar, começa a diminuir, formar rocha, né? Então, você enriquece muito o líquido e aí ele vai ter oportunidade também de estar mais próximo da superfície, porque a parte de fundo está secando, né? Tá solidificando, né? E aí você vai ter esse processo de emissão. E aí tem outros fatores que ajudam o controle da presença de gases na atmosfera, tá? Que não são considerados nesse modelo super simples, tá? Que é a condensação. Então, por exemplo, essa água que eu estou colocando aqui, eu estou colocando em estado gasoso. Certo? Só que à medida que o meu Magma Ocean vai perdendo temperatura, eu não tenho um perfil de temperatura aqui da atmosfera, mas em algum momento essa água vai poder, se a temperatura chegar a uma temperatura, por exemplo, de superfície que a gente espera, que é 270 Kelvin, uma coisa assim, é de se esperar que na atmosfera você tenha uma temperatura até menor, né? Depois que você solidifica. Então você vai ter a condensação dessa água e a formação de um oceano, por exemplo. E também você pode poder ter escape atmosférico, né? Então, se você constrói uma atmosfera bem densa dessa aqui, como essa daqui, né? O topo dela lá vai sofrer com o arrasto, com os ventos solares batendo e carregando partículas. Tá? Então você tem uma perda atmosférica. A gente mede a perda atmosférica até hoje na Terra. Né? Você olha a parte mais alta da atmosfera lá, ela está sempre perdendo partículas para os ventos solares. Tá? E a variação de temperatura e concentração das espécies de acordo com a pressão atmosférica. Né? Então, aqui, vocês podem ver que a concentração atmosférica é um único valor para a atmosfera inteira.
Só que a gente sabe que, de acordo com o perfil de temperatura e pressão da sua atmosfera, vai ter uma região onde você vai ter maior concentração, né? Então, onde a gente sabe que aqui a pressão atmosférica aqui é um ATM, lá em cima a pressão é bem menor, e isso também se reflete na quantidade, né? Na quantidade de partículas que você tem na atmosfera, na quantidade de gases que você tem na atmosfera. Aqui a quantidade de gases é muito alta, e quando você sobe no Everest, você precisa de um oxigênio externo, porque a quantidade de oxigênio lá é bem menor. A atmosfera é mais rarefeita. E aqui a gente não leva em consideração isso também. Tá? E tudo isso vai influenciar no quanto de radiação que você vai carregar, né, da sua atmosfera. Tá? Então, se a atmosfera está mais concentrada na parte de baixo, que é a parte mais quente, isso vai alterar a profundidade óptica da sua atmosfera, o quanto ela vai refletir. Então, todos esses fatores aí alteram tanto a concentração quanto o quanto que a sua atmosfera carrega de radiação. Tá? E aí a gente vai falar da profundidade óptica, para esse caso aqui, que vai ser um valor fixo. Né? É um valor só para a atmosfera inteira, porque a gente não tem, né, variação de temperatura e pressão na atmosfera. Não tem variação de composição, só tem duas espécies químicas na nossa atmosfera. E a gente vai poder usar essa fórmula aqui para calcular a profundidade óptica. Tá? Essa profundidade óptica depende da massa que você tem do seu volátil na atmosfera, tá? Então, por exemplo, aqui a massa de água que você tem, ou então a massa de CO2 que você tem na atmosfera. O raio do planeta entra aqui, dividindo ao quadrado. Esse fator aqui é o fator de absorção atmosférico, tá? Então, ele que vai dar, basicamente, o tom de profundidade óptica que você vai ter na atmosfera, tá? O quanto que você vai conseguir... o quanto que a luz vai conseguir andar sem ser absorvida, né? Essa é a ideia, basicamente, da profundidade óptica. E aqui você tem uma pressão de referência para esse valor do coeficiente de absorção atmosférico. E ali você tem a gravidade. E esse valor aqui é dado por Abe Matsui, 1988. Então, é um coeficiente bem conhecido já, bem usado para modelos bastante simples de atmosfera. E aqui você pode calcular a massa da atmosfera, justamente aquela parcela aqui, né? A massa do fluido que você tem na atmosfera é justamente esse termo que você tem aqui. Né? E aqui a gente tem os valores de K para a água e para o CO2, tá? Que é os valores que eu uso depois para plotar os dados que eu vou plotar ali para vocês. E depois é só lembrando, né, da condição de contorno, que a gente usa essa atmosfera tipo cinza, tá? Essa atmosfera bastante simples que a gente tem. Então, a condição de contorno é o fluxo resultante, o fluxo que sai da nossa atmosfera. Ele vai ser um balanço entre a temperatura, o que você emite da superfície e o que vem do Sol, que está relacionado à temperatura de equilíbrio, tá? Que é o que vem de radiação do Sol. Ele vai ser esse balanço aí. E quando você iguala isso a convecção que vem lá do Magma Ocean, você faz o balanço dos fluxos ali, e você consegue determinar a temperatura de superfície. Só que agora a temperatura de superfície não vai ser aquele epsilon que é igual a 1. Esse epsilon aqui é alguma coisa diferente de 1. Né? Esse epsilon vai ser dado por essa relação aqui. Tá ok? E aí, deixa eu ver. Já tem alguns plots, né? Então, esse aqui é exatamente aquela figura que estava lá. Tá ok? E aqui é a evolução do Magma Ocean. O que dá para perceber logo de cara de muito diferente do caso onde a gente tinha... onde a gente não tinha uma atmosfera, né? Então vamos só relembrar como é que era. Vou ter que passar bastante coisa. Aí. Então essa era a evolução. Quando você olha para a temperatura de superfície, temperatura potencial, que é a temperatura do Magma Ocean, né? E essa que é a temperatura da superfície do seu planeta, você vê que aqui existe uma diferença aí de por volta de 1000 Kelvin, né? Um delta T por volta de 1000 Kelvin. E lembra que o delta T, que o fluxo de convecção, ele é proporcional a essa diferença de temperatura. Né? Isso vai continuar sendo válido para o caso com a atmosfera. E quando a gente chega aqui, olha que coisa louca. A temperatura de superfície, ela está ali bem próxima ali dos 3.900 Kelvin. Se você começa com Magma Ocean 4.000.
ok? E se você olhar lá, estava em 10⁷ o fluxo de calor que sai do seu magma ocean. Tá? O fluxo de calor que a convecção remove. Aqui agora está por volta de 10⁵. Certo? E por que isso? Justamente por causa do efeito estufa. E o efeito estufa aqui no começo, ele é causado por quê? Só pelo CO2. Então só essa quantidade de CO2 causou essa diferença toda de temperatura de superfície. Né? Isso para você ver a potência que é você ter ali umas 80 bar de CO2. Né? Tá bom que 80 bar seria a atmosfera de Vênus, tá? 80 bar é bastante coisa. 80 bar seria a atmosfera de Vênus, mais ou menos, eu acho, se não me engano. Então aqui é 75, mais ou menos, 76, sei lá. Mas dá para ter uma noção, né? Porque basicamente toda essa parametrização que eu fiz aqui é só aproximação, né? Depois, se você usar um modelo de atmosfera mais complexo, com certeza vai ter alguma coisa mais precisa, né? E dá para a gente olhar para a evolução aqui também. Então, chega aquele momento onde você começa, né? Onde você faz a transição aqui depois para convecção de estado sólido, né? Mas aqui, um pouquinho antes, você começa a solidificar e começa a emitir uma atmosfera de água. E depois a gente vai ver, eu vou rodar o caso sem CO2 e o caso sem água, e a gente vai ver o que causa. Né? Eu vou rodar agora, né? Não dá nem tempo. É isso, é a última coisa. Então, esse aqui... Vou só fechar os outros aqui. Para não confundir. Gray nominal, esse cara que eu quero, e H2O 0. Tá? Então, ó. É exatamente a mesma simulação, tá, gente? Só que agora está em outra figura aqui. Então, esse aqui é o caso nominal, que é exatamente os mesmos parâmetros que a gente acabou de ver ali. Tá? Então, aqui tem temperatura, aqui tem os fluxos, contando com o fluxo da estrela também. Está nominal também, está o 1360, que é na posição da Terra, né, atual. Tem o fluxo que deixa o oceano de magma. E uma coisa que dá para perceber de diferença para o caso nominal sem atmosfera, né? Vou colocar o caso nominal sem atmosfera aqui. Esse aqui. Então, entre esses dois aqui, né, fora a diferença clara de temperatura de superfície, é também a diferença do fluxo de calor. Né? Então, o fluxo de calor aqui, ele é muito mais alto no começo, só que se você analisar aqui, depois de certo tempo aqui, então esse aqui para o caso com atmosfera, tá? Você vê que existe até um desgrudamento aqui, né? Um pequeno... a curva já desgruda, né? O quanto você emite de fluxo para fora do planeta, ele já desgruda, que é justamente nesse período onde você tem o pico ali de emissão de água, tá? Então ele passa a bloquear, quando você tem a emissão da água para a atmosfera, ele passa a bloquear mais intensamente ainda a convecção. E depois você passa para o estado onde basicamente só o que é refletido pela estrela importa, a convecção passa a ser muito, muito lenta para remover calor do planeta, tá? Então vai demorar muitos, muitos anos para esse magma ocean secar. E é uma das coisas também que dá para que é possível de verificar facilmente também com isso daqui, é que o magma ocean ele vai durar muito mais tempo. Né? Então, como está removendo calor mais lentamente, ele vai vai ficar próximo de um estado líquido muito, muito mais tempo. E agora a gente pode analisar, comparar aqui com o caso sem água. Então, esse caso aqui, eu rodei, botei lá a concentração de água no manto, coloquei 0, tá? Então, dá para ver aqui que as pressões parcial só tem CO2, tá? E a água aqui está zerado. E quando a gente compara esse caso, né? Deixa eu dar uma aproximada aqui em cima, já consegui ver no perfil de temperatura mesmo. Então, quando a gente compara esse caso com esse daqui, oxe. Se eu consigo colocar lado a lado. Vou fechar aqui. Aí, ótimo. Quando a gente compara esses dois casos aqui,
a gente vê que esse caso aqui não tem água e esse caso aqui não tem água, tá? Então a gente vê que é muito mais íngreme aqui, né, a descida aqui da temperatura quando você não tem água, né? Isso quer dizer que a água ajuda, então, a dar uma prolongada, né? Ela dá uma barriga, assim, mais para a temperatura do magma ocean, então ela ajuda a dar uma prolongada ali nessa fase próximo da transição para a convecção do estado sólido, tá? Então isso aí que você tem de remover a água, tá? E se você remove o CO2 também, vamos remover o CO2 e deixar só a água, tá? Só preciso rodar isso. Então, sem ser água, vou colocar aqui CO2. Eu vou chamar de aqui CO2. Vou tirar o CO2 e deixar a água. Rapidinho que roda. Depois eu posso, esses códigos aqui, eu vou disponibilizar para vocês, tá? Até porque não tem nada, tipo, vou perder trabalho, não tem nada de novo nisso aqui. Isso aqui é basicamente a implementação que tinha lá desde os anos 2000 ali, só que está em forma de integração, então tem um grau maior de precisão do que se você resolvesse isso algebricamente, né? Tem alguns papers mais antigos ali dos inícios dos anos 2000 que vocês ouviam, mas é um modelo útil assim para você prever algumas coisas, mas para você ter para você conseguir ver esse tipo, então ele é bastante didático, né, para você ver esse tipo de efeito no Magma Ocean, mas eu acho que para publicação assim você tem que ter um modelo mais complexo de atmosfera, que é os exemplos que eu citei lá, aqueles papers que eu citei lá. Então se alguém quiser, sei lá, porventura trabalhar com isso, né, vai ter que ter um trabalho para um modelo mais complexo de atmosfera, que é uma coisa que eu estou fazendo, inclusive. Então. Muito bem, eu vou colocar ele aqui. Ele rodou sem problema, então agora é o XCO2 zero. Eu vou colocar ele aqui. Esse aqui é o nominal, né? Então, em comparação ao nominal, o que a gente vê é que no começo, né? Então, aqui, logo no onde você tinha CO2 e o CO2 era bastante importante, só a água agora, ela dá uma contribuição ali de mais ou menos 600 Kelvin. Vocês lembram que a queda... Deixa eu tirar esse terminal aqui de baixo. Se vocês lembrarem do caso sem radiação, né? O caso sem atmosfera, né? A temperatura de superfície estava por volta daqui, um pouquinho abaixo de 3.000. Né? Agora, o que a gente fez? A gente removeu toda a água, removeu todo o CO2. Então, se a gente for aqui para o lado, a gente não tem CO2 e tem só água. Tá? Então, no começo do Magma Ocean, você tem aqui o quê? Coisa de 1 ou 2, sei lá, 3, 4, da ordem da unidade ali, de bar de água na atmosfera. Só que essa quantidade pequena de água dá aquela diferença toda, tá? Porque se você não tivesse nada na atmosfera, ela parecia igual ao caso que você não tem atmosfera, certo? Aquela quantidade de 1 a 2 bar de água ali já causa essa diferença toda aqui. Tá ok? Só que não tem o mesmo efeito do CO2. O CO2, ele colocava coladinho lá em cima a temperatura de superfície e fazia essa convecção ficar bem mais lenta. Porque agora a diferença de temperatura era pequena. Então agora essa convecção é um pouco mais rápida. Então aqui é 10 a quinta, lá é 10 a sexta. Né? A convecção é mais rápida, sem o gás carbônico no começo. Só que à medida que você vai evoluindo no Magma Ocean, e você vai liberando água, que é esse pedacinho aqui, né, que você tem aquele pico lá de água. Esse pico aqui, ó, de água. Aí essas duas curvas se encontram, ou seja, você já tem um efeito estufa máximo ali, que é basicamente a temperatura do Magma Ocean é muito parecida com a temperatura da superfície. Tá? Então, ele está bloqueando basicamente toda a radiação que você está emitindo ali e está diminuindo também o fluxo de convecção. Tá? Mas se você analisar aqui, né, para o caso nominal, para o caso desse, tá? O caso nominal, ele vai ter um prolongamento aqui maior. Né? Então, quando você tem os dois gases agindo, o seu Magma Ocean vai durar mais tempo.
aqui você tem essa aceleração aqui no começo, né? Isso aqui significa que o seu magma está esfriando mais rápido. Tá ok? E aí, tipo, tem outras informações aqui também, tipo, tem a quantidade de... que quando eu faço balanço de massa, né? O balanço de massa que eu uso não é tão simples quanto aquele que eu usei, que eu parametrizei ali, tá? Porque aqui, vocês lembram que lá no começo eu informei para vocês que a gente tinha... a gente dividiu o manto numa parte inferior e uma parte superior, né? E você vai ter um coeficiente de solubilidade para a parte inferior e para a parte superior do manto, tá? Então, isso aqui é a parte inferior, tá? O roxo, e a parte superior do manto é essa aqui. E isso aqui é a massa dos sólidos, tá? No manto. E aqui em verde e em laranja é a mesma coisa, só que é a massa de líquidos, tá? E aqui em azul a gente tem a massa de líquidos total. Tá? Então a massa de líquidos total estava escondidinha aqui atrás, aqui, e ela vem, desce, chega aqui, ela vai praticamente para um valor bem pequeno, né? Acho que ela vem para cá, assim, né? Vem aqui, assim. Então ela vai para da ordem de 10 a menos 2. E aí esse líquido é o líquido que a gente chama de líquido residual do Magma Ocean. E ele fica lá e ele aprisiona um pouquinho da água que você tinha ainda, né? Ali ele aprisiona o quê? Se a gente tem 300 bar de água, né? Como eu falei, ele mantém aprisionado ali cerca de 50 bar de água aqui no final. Só que essa parcelinha líquida que você tem aqui ainda mantém bastante água aprisionada, tá? E você pode simular mais para frente também. Aí você vai ver que isso vai acabar. Então, a temperatura da superfície tende a temperatura do sólido mesmo. A temperatura que aqui, a temperatura de equilíbrio é mais ou menos 20 graus Celsius, que é 290, né? Kelvin. E vai ser mais ou menos isso. Eu acho que é isso que eu tinha para mostrar para vocês nesse curso. Tá? Alguém tem dúvida? Alguém tem uma pergunta no chat? Não sei, também. Sobrando aí coisa de 20 minutos. Tá ótimo, tá ótimo. E acho que eu vou aproveitar isso para disponibilizar para vocês, então. Eu vou no Drive essa pasta que eu fiz aqui. E aí já tem as simulações rodadas, tá? Para executar o código é razoavelmente simples também. Mas você pode... Tem descrito também no próprio código, comentado como é executar ele, tá? E tem sistema de log, é uma zona o código, mas ele é razoavelmente acessível assim, para você rodar. Eu quero rodar uma coisa rápido, para ver o que acontece e funciona. Entendeu? E o modelo... Agora, voltando para a apresentação aqui. Só questão de... Caso alguém tenha dúvida. Então, esse modelo aqui, por exemplo, mais moderno, que vai servir... Acho que ele vai servir pequenos corpos, assim, do tipo a Lua e talvez embriões planetários, alguma coisa. Isso eu tô trabalhando com ele direto, então provavelmente também é um modelo que deu um trabalho do caramba também. Nesse começo de ano eu trabalhei bastante nisso aqui. E esse daqui é publicado, tá? Esse resultado aqui é do paper do Gustavo, que a gente fez junto. E essa parte com atmosfera, tá? Então, incluindo eu estou acoplando esse código aqui ao modelo de Ocean, tá? Eu já fiz acoplamento, a ideia básica para o próximo passo agora. Aliás, esse passo eu também já fiz, mas eu estou com... O estado atual é que eu tenho alguns problemas de valores mesmo, então alguns problemas talvez de configuração do código. Mas eu já desenvolvi um algoritmo basicamente para usar isso aqui, por exemplo, usar essa implementação do código para treinar um modelo para poder rodar o código bem rápido. Porque imagina que esse código de atmosfera aqui, o que acontece? Eu defino uma pressão, então a quantidade de massa que eu tenho na atmosfera é basicamente definida pela pressão no topo da atmosfera, na base da atmosfera. Então a pressão na base da atmosfera vai dar o quanto de massa que eu tenho na minha atmosfera. E aí eu coloco em função... E nos arquivos de entrada você coloca em função, por exemplo, de 30% dessa massa é água, 30% dessa massa é CO2 e 10% é metano e algum outro material, então algum outro gás, tá?
E aí você define quais são as frações, né, de concentração que você tem no seu código, tá? E aí você pode acoplar isso a um outro código, que é um código de equilíbrio químico. Que o que esse código de equilíbrio químico faz? Ele pega o perfil de temperatura e pressão da sua atmosfera e distribui, minimizando a energia de Gibbs, tá? Que é um termo que eles usam na química para dizer que você está conservando energia. Eles, conservando energia e conservando também energia de reação, eles distribuem esse gás pelo corpo. Então, por exemplo, às vezes, próximo da superfície, você vai ter mais água e próximo e mais distante aqui, você vai ter mais hidrogênio, por exemplo. Se você tiver hidrogênio, no caso. Né? Até porque também o hidrogênio é mais leve. Tem a questão da densidade também do gás, obviamente. Mas ele também calcula a formação de uma nova reação. E é basicamente uma química de equilíbrio. Então, ele calcula aquilo e aquilo lá serve só para o estado que você está ali. Só que, como em minha integração, o MagMotion está mudando o tempo todo, né? Então, tanto esse código quanto aquele código de equilíbrio químico que eu uso para definir as concentrações pela atmosfera, eles vão precisar ser atualizados a todo momento. A cada passo da minha simulação vai precisar ser atualizado. Né? Então, uma ideia que eu tive, eu até implementei isso lá na França na época, que foi usar a inteligência artificial para pegar o resultado de várias dessas simulações, com várias concentrações diferentes, com vários perfis de temperatura diferentes, e ele lê aquilo, e quando eu rodar minha simulação, eu só acesso aquele modelo, coloco os dados de entrada e ele me dá os dados de saída. Seria um modelo de regressão. E funciona razoavelmente bem, só que as simulações que eu estou treinando ele ainda não estão indo com os dados que eu estou querendo reproduzir. Tá? Então, é basicamente isso que está faltando. E ainda vai muito tempo de trabalho, acho que nisso. Né? Mas o objetivo meio que é ter uma coisa desse tipo aqui. Então, eu aplicar isso ao que eu sei, que é formação planetária. Então, eu estou muito, muito distante, mas não distante assim, do que eu sei. Então, no final das contas, é aplicar isso para diferentes atmosferas e diferentes... Tem umas simulações de formação planetária, então vou ter planeta se formando mais próximo da estrela, vou ter planeta se formando mais longe, eu vou ter a história de colisão, né? Amanhã, na minha palestra, eu vou até contar, mais ou menos, de como que é a dinâmica da ideia desse trabalho, tá? Então, a ideia desse trabalho é você pega uma colisão entre dois planetas, e ali você sabe que você tem a expulsão da atmosfera primária, e aí você começa a evoluir a partir dali. O que se desenvolve naquele planeta? Qual a atmosfera secundária que você vai ter naquele planeta? Essa é a ideia. Então, são esses 3 trabalhos aí que eu tenho disso daqui, mas obviamente dá para fazer muita coisa, sei lá, dá para fazer aplicação disso para corpos pequenos. Tem vários artigos agora, tá até né? E de você fazer evolução, por exemplo, da diferenciação desses corpos, daí você pode colocar cristalização fracionada, que eu falei lá no começo, na primeira aula. Tem vários papers que fazem isso, cristalização fracionada. E aí você consegue montar a estrutura de um asteroide, de um corpo pequeno. Você pode aplicar isso para planetas anões. O caso da Stagnant Lead lá vai funcionar para planetas anões, com certeza. Vai funcionar para luas. Então tem bastante coisa que dá para fazer com isso. Eu acho que é isso, pessoal. Não vou tomar mais o seu tempo para vocês, não. Queria agradecer a oportunidade aí de estar dando esse curso. É isso. Obrigado, Leandro. Obrigado a vocês.